São Tomenses pelo mundo. Todas as semanas, as histórias de vida dos São Tomenses na diáspora. Olá a todo o auditório da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa São Tomenses pelo Mundo. Este programa é uma iniciativa do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe, cujo principal objetivo é o de dar a conhecer a realidade em que vivem os cidadãos são-tomenses que se encontram no estrangeiro e desta forma contribuir para a criação de pontes de diálogo e de partilha entre a sociedade civil de São Tomé e Príncipe e a comunidade de concidadãos espalhados pelo mundo. Neste sentido, iremos trazer todas as semanas uma nova entrevista a um são tomense que se encontre fora do país, para que nos dê o seu testemunho sobre as vivências e a realidade da imigração. Ouvintes da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, nosso muito bom dia uma vez mais aqui a partir deste momento com São Tomenses pelo Mundo, um programa que é da responsabilidade do Fórum da Diáspora, e hoje temos como convidado Adimar do Nascimento Viegas Veracruz, este jovem que encontra-se fora do país de origem há 18 anos, e vamos então percebê-lo como é que é a sua vivência, a sua experiência fora do país, e começando primeiramente por saudá-lo. Adimar, nosso bom dia. Bom dia e obrigado pela oportunidade. Essa oportunidade que vai nos permitir conhecer um pouco mais quem é o Adimar Veracruz. Adimar Veracruz é um cidadão são tomense, nascido em Angola, Malanche, que depois de ter saído de Angola, fruto das situações próprias tem a ver sobretudo com o falecimento do meu pai, tivemos que voltar para São Tomé. Depois de São Tomé, parti para Lisboa, não é? Depois em Lisboa, parti para uma nova etapa da vida, que é para a Inglaterra. Muito bem. Basicamente, Adimar Veracruz é um jovem cidadão que já não jovem, não é? Já fui tempo da juventude. Que não estamos satisfeitos com algumas coisas que se passavam na altura em São Tomé, decidi abandonar o país, partir para Lisboa. E antes de partir de São Tomé para Lisboa, o jovem Adimar fez a sua carreira tanto na função pública como vida privada, e também conviveu de perto com os seus concidadãos, desde o liceu até, aliás, desde a tenra idade até terminar os seus estudos liceais. Adimar, como é que era a juventude são-tomense durante o tempo em que lá viveu? Sim, é muito diferente do que se passa hoje em dia, porque a juventude era muito mais unida, não é? E eu, na altura, ainda muito novo, ainda quando era com 11 anos de idade, penso eu, parti para Diogo Vaz, para a escola no campo, não é? Onde com os colegas estive ali 4 anos a estudar. Na volta para a cidade para estudar no 9º ano, na altura nós tínhamos estudávamos juntos, não é? Partilhávamos com os colegas, dividíamos as matérias de estudo, a explicação. Hoje em dia verifica-se que a juventude está muito, o pessoal está muito separado. A maioria da população jovem tem uma postura cada vez mais individualista. Isso por algum motivo? Eu creio que tem muito a ver com novas tecnologias e também tem muito a ver com a própria educação, não é? Porque perdeu-se muito aquilo que é a noção de família. A família, do meu ponto de vista, aliás, eu quando estive em Portugal, abracei um projeto familiar, não é? E está-se a perder muito aquilo que é a noção de família. Porque não podemos menosprezar a influência da família na sociedade. Aliás, ela é a base da sociedade. É a base da sociedade. Porque é na família onde formamos a nossa entidade social, de valores, ética e moral,
onde se define os nossos princípios, certo e errado, não é? E principalmente como nos relacionamos com outras famílias. E sobretudo em casa, que aprendemos a adivinhar os nossos sentimentos, a administrar os nossos sentimentos, moral e ético. E eu creio que tem estado a perder muita coisa, não é? E é preciso fazer um processo de reconstrução, que não é fácil hoje em dia, não é? E essa reconstrução terá a ver com... É necessário, aliás, para fazer essa reconstrução, é preciso que as pessoas tenham noção de que, efetivamente, falta alguma coisa, que é o espírito de união, essa unidade. E no tempo em que o Adimar viveu em São Tomé e Príncipe, partilhava não só o momento académico, como a vida social e laboral. Nessa perca da noção família, o que está em causa será algo a ver com princípios éticos e morais ou a moralidade nada tem a ver com essa pequena falha social? Não, tem a ver precisamente com a perda desse princípio, né? Ético-moral, sobretudo. Porque estamos numa sociedade agora que vivemos de faz de conta, não é? A sociedade de São Tomé era conhecida por uma sociedade de respeito, não é? Mesmo quando vimos para a Europa, éramos conhecidos como... É uma sociedade de respeito. Mas hoje em dia perdeu-se. Perdeu-se por quê? Sobretudo nessa nova república, não é? Nesse novo regime, nessa nova abertura do regime democrático, acho que houve uma má interpretação daquilo que é a abertura para o regime democrático, com um sistema de uma certa anarquia, tem tudo aquilo que é processo. E isso tem muito a ver com a responsabilidade dos povos políticos, não é? Porque enquanto não se toma medidas, enquanto não se projeta situações para que a sociedade consiga ter um desempenho eficaz, não se consegue fazer nada. E o que acontece é... Nós assistimos, a partir de 1990, 91, 92, não é, com a abertura, de certa forma um deixar andar, em que cada um faz aquilo que quer, não é? E ninguém toma medidas. E essa falta de responsabilidade que quer, assim, pelo menos é aquilo que eu traduzo ou deixa entender o Adimar, essa falta de responsabilidade de parte a parte, até que ponto isto põe em causa o futuro do país, dos cidadãos ou da sociedade de uma forma em geral? O que estamos a verificar hoje em dia, aliás, é que nós temos, põe em causa tudo, não é? O país não consegue arrancar, não conseguimos, porque isso tudo faz com que a corrupção em São Tomé hoje em dia transformou-se no ato cultural, não é? E de fazer um processo para a recuperação não é fácil, porque já vamos há 2, 3 décadas nessa situação, onde imperam os vícios, não é? Mas a responsabilidade não é só nossa, não é? Não é só nossa, porque isso é um processo, este processo não estamos só, porque é um processo também que eu costumo dizer que eu também tenho que introduzir aqui a influência também das instituições internacionais e dos países com quem temos relações, não é? Porque quando nós todos vivemos num país em que nós temos que fazer qualquer coisa para sobreviver, em que os políticos fazem uma política de subsistência, não é? E que nós dependemos muito da ajuda que vem do exterior. E que quem nos dá, quem nos apoia, quem nos doa, também não está interessado a controlar. Isso não tem fim. Agora, eu sugiro sinceramente que no caso de São Tomé e Príncipe era bom que houvesse um tipo de gestão partilhada por parte de quem doa, da parte de quem dá, que apoia São Tomé e Príncipe, com envio, se calhar, dos gestores que possam, gestor ou fiscalistas, possam controlar diretamente aquilo que constitui apoio e doação para o país. Porque senão depois isso não tem retorno, porque
nós estamos numa sociedade que critica-se, todo mundo fala de tudo. Mas, infelizmente, nós temos uma instituição nesse país, enquanto essa instituição não funcionar como deve ser, estamos condenados, que são os tribunais. O nosso sistema judicial está completamente viciado, e enquanto os tribunais não estiverem organizados, por mais que se queira fazer qualquer coisa, não se consegue. Por mais que se queira organizar, enquanto os tribunais estiverem conotados como aquela entidade que protege os que mais têm e que só condena os que menos têm, é difícil. Por mais que tenhas um amigo que quer investir em São Tomé, ou que queres investir em São Tomé, e depois sentes que tem risco de alguma coisa, de ir a causa do tribunal, não tens proteção, é impossível. Portanto, é um conjunto de situações, em que uma está ligada à outra, mas fundamentalmente, hoje em dia, se nós falamos de alguma estabilidade política no país, hoje em dia se conseguiu que os governos não sejam derrubados a partir do Palácio Cor-de-Rosa, mas também temos que ver que o grande problema em São Tomé é o sistema judicial. E é no sistema judicial onde podemos recuperar muitos daquilo que considero são os valores que perdemos. Enquanto nós não damos uma atenção especial à sector judicial, e é de lá onde tem que partir esse princípio, eu acho que vai ser muito difícil nós recuperarmos alguma credibilidade. Porque, repara, eu não estive a falar com um amigo que eu digo sempre, não percebo, isso é uma questão de mentalidade. Por que é que os juízes precisam de jipes topo de gama para irem para o trabalho? Para quê? As pessoas não têm respeito pelo honorário público. Isso é muito mau. Quando nós temos relações com alguns países, por exemplo, a Ilha Formosa, onde os dirigentes não têm carros topo de gama, porque têm que respeitar aquilo que é o bem público. Em São Tomé é completamente o contrário. As pessoas não precisam de jipe para ir para as roças, precisam para ir para o trabalho, porque precisam de carros de alta cilindrada. Ninguém percebe isso. Ninguém percebe. E temos que começar a organizar-nos internamente, a tentar rentabilizar o pouco que temos. E é isso que não se tem feito. Ademar, quando fala, pelo menos daquilo que a noção que deixa é 2 pontos assentes. A responsabilidade, a cultura da prestação de conta e gestão partilhada. Bom, esses 3 aspectos que, de alguma forma, que pude reter durante a sua explanação, nessa nossa conversa de conhecimento apenas, e também com a sua visão. Ademar, quando nós falamos de prestação de conta, isto em que quem doa espera retorno, alguma vez sentiu que os doadores para o país de origem não quererão ou estariam de forma desinteressada em ter retorno? Eu acho que há algum desinteresse. Se nós recordarmos um pouco aquilo que foi a construção da sede das Nações Unidas para a África toda, em que se distribuiu um grande buraco onde havia muita corrupção, não é? Em que a própria corrupção partia de fora para dentro, não é? Uhum. Mas nós estamos a falar particularmente de São Tomé e Príncipe. Eu recordo-me de ter trabalhado no projeto de reabilitação de Porto, na construção de barcaças, em que foi um projeto que creio que foi financiado pela CEE. Isso é em que ano? Foi em 92, dirigida pela Alemanha. Esse projeto iniciou e terminou porque os alemães enviaram diretamente para São Tomé, penso que não estou cometendo nenhum erro, porque eu conheci o Gerardo, que estabeleceu em São Tomé, em que dirigia diretamente o projeto. Apesar dos vícios, que eu recordo que na altura até penso ter sido eu a dirigir uma das primeiras greves no país, na altura, que é para acabar com os vícios, porque o processo estava viciado, em que eu, na altura, fiz uma carta ao ministro, não é, que íamos para o trabalho, porque das informações que eu pude cruzar com algumas pessoas e com as informações que o responsável alemão me passou, o processo estava viciado, porque é assim que nós vivemos com vícios, não é? Porque é tal coisa que eu digo, se não tivesse na altura aquela peça fundamental que era o alemão desse projeto, o projeto podia não acabar ou acabava mal. Então é preciso que quando se doa, quando se mande o dinheiro, eu que sou da opinião que
tem que se fazer acompanhar de gestores, fiscalistas, para acompanhar desde o início até o fim. É muito importante. Porque não sendo assim, eu creio que até então não revelamos capacidade nem honestidade de saber gerir aquilo que outros contribuintes colocam à nossa disposição para o nosso desenvolvimento. Mas nessa altura não havia além da fiscalização, a chamada auditoria? Pois, havia tal auditoria, mas não sabemos como é que a auditoria funciona, não é? Geralmente deve ser uma entidade autónoma. Sim, mas se essa entidade autónoma for estrangeira, é sempre melhor, não é? Porque o sistema em São Tomé é um sistema fechado. Nós sabemos como é que isso funciona. Porquê? Porque o que acontece com aquilo que é financiado por São Tomé, dou-lhe o exemplo, muita gente chora aquilo que se passa a nível da EMAI, a nível dos hospitais, em São Tomé e Príncipe, que as coisas não funcionam. Mas não funcionam porquê? Porque a verba colocada para a gestão, quando temos que comprar equipamentos fora, nós sabemos das jogadas que se fazem. Não se compra novo, vai-se comprar meio novo ou usado, dá-se uma pintura. Nós sabemos que os nossos técnicos, os nossos quadros trabalham nas funções, nas empresas, temos negócios paralelos, não é? E não se consegue sair disto. Agora, por isso é que eu defendo que devia haver um acompanhamento de perto. E sem esse acompanhamento de perto, torna-se muito mais difícil. Porque, repara que eu quando estava a falar da história de 92, que é um processo até que os trabalhadores ganharam o processo, eu fui ameaçado, o ministro chamou o gabinete, ameaçou que devia suspender isso, se não houvesse aquela peça. E para além dessa peça, havia a própria fiscalização externa que controlava o projeto, não é? E sem esse pormenor, eu acho extremamente difícil. Acha que os cidadãos são-tomenses estariam preparados ou estão preparados para uma gestão partilhada em tempos de hoje, onde falamos da globalização, onde falamos em que o acento tónico do mundo global é conhecimento, partilha e também ação pró-cidadania. Acha que o são-tomense, o cidadão são-tomense está preparado para essa abertura, partilha de gestão partilhada, onde tudo é feito de forma onde todos podem interajudar e tomar conhecimento e sugerir, propor? O cidadão são-tomense está disponível? Eu penso que sim, depende da boa vontade. Se nós quisermos, nós conseguimos, não é? Nós somos uma sociedade que fornecemos sempre alguma resistência à transformação. Eu não sei se é só o caso único de São Tomé. Então somos muito resistentes. Mas se houver vontade política, eu penso que nós podemos conseguir. Tudo depende da vontade política. Porque eu digo sempre às pessoas, nós temos que ver, por exemplo, um exemplo daquilo que se passou em Inglaterra há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, quando não se podia, por exemplo, ir a um estádio de futebol, ver um jogo de futebol com família. Hoje, ver futebol na Inglaterra é um ato cultural, está a perceber? Uhum. Porque havia muita violência. Tudo depende. Se os políticos quiserem, eles conseguem. É uma questão de princípio. Se quiserem, conseguem. Mas quando não se quer, quando as pessoas fazem... Porquê? Porque, como eu disse, enquanto os políticos estiverem na mente que tem que fazer tal política de subsistência, porque é na política onde vão buscar o seu rendimento. É na política onde se tornam profissionais. Não pensam de outra forma. Não querem fazer mais nada. E quando é assim, torna tudo mais difícil. Eu reparo que este governo atualmente tomou algumas decisões, não é? Com que nós não estamos habituados. E as pessoas criticam, mesmo no seio do partido, com as transformações, com a reformulação do governo. Não estamos habituados, mas se houver vontade, nós chegamos lá. É uma questão de vontade. Mas isto não estará em causa a preparação de base, porque às vezes não é só um pai ou uma mãe, ou os pais, para educar os seus filhos, terão que dar primeiramente depois para colher. Muitas das vezes as penalizações por aquilo que fazemos
nem sempre é saudável para a educação. Há as penalizações para dar um açoite no filho. O filho terá antes de saber o que deve fazer e o que não deve fazer e ser sensibilizado para. Pois, mas a educação, esse é um processo que quando se perde, não se pode ter também de um dia para o outro, não é? A recuperação de um processo que se perde, um processo social, não se consegue obter os resultados do momento para o outro, não é? Nem tão pouco se pode exigir quem está a trabalhar hoje que tenha todos os resultados imediatos. Isso leva tempo. Isto tudo é um processo. E tem que ser visto como um processo. Os resultados nunca são imediatos. O que está aqui em causa, se calhar, é persistência também. Com certeza, porque, como eu disse, é um processo. Sendo um processo, o que é preciso é que haja cumplicidade entre os diversos intervenientes, não é? Em que haja compromisso entre os diversos intervenientes. A partir daí, estabelece-se uma meta, não é? E acredito que se houver honestidade, cumplicidade e organização, as pessoas conseguem lá chegar. Eu percebo que o Adimar Vera Cruz tem noção com a experiência que vai adquirindo da Europa para o seu conhecimento e também transmitir o seu conhecimento aos seus concidadãos. Daquilo que vem falando é um acumular de conhecimento. Pergunto-lhe, como é que vê, e já que falamos da transformação, mente aberta, como é que vê essa questão de orçamento participativo, que é um processo que hoje na Europa, principalmente Portugal, já se vem falando, já se está a tornar uma cultura de orçamento participativo, e recentemente também se falou desse grande palavrão, entre aspas, uma coisa muito bonita, orçamento participativo em São Tomé e Príncipe. Como é que vê este princípio, já que falamos de transformação? É assim, nós em São Tomé estamos habituados a ter muitas iniciativas, não é? Para além daquilo também que nós escolhemos muito por fora. O orçamento participativo é importante e pode eventualmente, aliás, eu creio até que este governo de Patrício Trovoada fez um trabalho de escutação à sociedade, não é? Uhum. Para, de melhor forma, poder responder àquilo que é a expectativa da própria população, não é? Mas no caso concreto de São Tomé, nós temos a tal situação que tudo depende daquilo que se pode conseguir de apoios vindo do exterior para apoiar o Orçamento Central do Estado, não é? Para pôr em marcha algumas iniciativas. E atravessamos um momento complicadíssimo hoje em dia, não é? E que não conseguindo esses apoios, as promessas ficam mais difíceis de se concretizar. É muito complicado fazer-se um orçamento participativo e quando não se tem recursos, não é? E sem recursos e fazendo mal gestão daquilo que nós temos, mais complicado, ainda torna-se mais complicado. Mas se nós tentamos potencializar em São Tomé e Príncipe aquilo que é a competência em primeiro lugar, temos que valorizar a competência. Temos que começar a desmistificar um pouco aquilo que temos em São Tomé, que muita gente fala, que é dos doutores e engenheiros, e valorizar um pouco aquilo que é a formação profissional, para tentarmos elevar um pouco a diferença, aquilo que é, do ponto de vista daqueles que podem pôr eventualmente a sociedade a funcionar, não é? A nível profissional, e aqueles que se limitam a defender a tese de doutoramentos e na prática não contribuem muito, não é? É preciso tentar combinar um conjunto de situações, porque, como se não se faz um gato de ovos, se não temos recursos, torna-se muito difícil. E os nossos parceiros hoje em dia, os que nos apoiavam, os que nos davam recursos para isso, também têm os seus problemas. Tentar recuperar
e trabalhar com o que temos está cada vez mais escasso. Porquê? Porque, como ele disse, a situação hoje em dia exige muito, mas muito sacrifício de todos nós para tentarmos sair da situação em que nós encontramos. E os imigrantes aqui nesse aspecto podem ter uma participação muito importante. Era o ponto em que eu ia entrar, Adimar, precisamente. Quando falamos de imigrante, e aliás, pela sua experiência na mudança de vida, passou a prestar serviço público. Na sua visão, um serviço público na sua área e que tem uma grande responsabilidade porque assume durante o seu percurso várias vidas, dependem das suas mãos, pura e simplesmente das suas mãos. Para um país como o nosso, São Tomé e Príncipe, é possível ter uma estrutura capaz de assegurar uma frota que ligue o país inteiro? É claro que é possível. E os nossos políticos que viajam pelo mundo fora sabem disto. Nós temos um país que tem, em termos de estrutura física, é muito parecido com São Tomé e Príncipe, que é a Ilha de Reunião. É um pouco, acho que é 2 vezes maior que São Tomé, mas é muito parecido com o nosso país. E as pessoas têm experiência e sabem, conhecem viagens pelo mundo fora, sabem disso. Acontece, é possível fazer. É possível criar estrutura física para isto. Mas também é preciso ter vontade para isto. E por que não se faz? A questão que se coloca é por que não se faz. Não se faz por causa de outros interesses, como ele deu exemplo anteriormente, quando se diz que há falta de reagentes nos hospitais, mas nas clínicas não tem falta de reagentes. É um exemplo. Quando não se cria uma estrutura de transportes públicos, porque há interesses por trás, porque existem políticos que têm 3, 4 táxis na praça, que têm motoqueiros na praça, essas pessoas não têm interesse em ter uma frota de transportes públicos em São Tomé. Não têm. Mas é possível fazer. É possível. Ter uma frota de transporte público no país seria também implica reduzir o número de táxis nas ruas, inclusive aqueles que de alguma forma insegura, pondo em causa vidas, né? Sendo um transporte público seguro, com maior responsabilidade de poder assumir aqui um papel bastante importante, tanto pela beleza estética, como também para uma melhor organização social. Sim, porque tudo é uma questão de formação, não é? Porque nós, quando chegamos na Europa, sobretudo eu falo por mim e para os imigrantes também, que nós não temos uma licenciatura, não é? Mas basicamente as pessoas não têm uma licenciatura, trabalham em vários ramos de atividade na Europa, não é? Hoje em dia, e devido à própria uma diretriz comunitária, as empresas estão obrigadas a dar formação periódica aos trabalhadores, não é? E o que acontece? Com o passar dos anos e com os conhecimentos que vais adquirindo, e com o teu trabalho, tornas um profissional e que eu acredito que essas pessoas hoje em dia que estão na Europa como profissionais podem dar um grande contributo na formação também em São Tomé e Príncipe. Nós temos uma vivência diária com isto. Eu já tenho uma vivência na área de transportes públicos, seja em Portugal como aqui na Inglaterra, quase 16 anos, não é? É muito tempo. E somos submetidos periodicamente à formação. As chamadas de formação contínua. Formações contínuas, pois. Porque enquanto não se projeta a formação contínua para os nossos santomenses, nossos cidadãos, é complicado. Eu estava a ver, eu pelo menos estava a acompanhar a sessão parlamentar em São Tomé e Príncipe, a última sessão parlamentar, e fiquei a saber, atualmente está-se a fazer uma formação aos nossos deputados, não é? E eu penso que é muito bom, mas ela peca porque quando não se proporciona formação aos nossos deputados a nível da língua portuguesa, porque eu acho que muitos até deviam ser submetidos a ditados e cópias, porque falam muito mal. A intervenção é péssima. As pessoas que têm a responsabilidade não são submetidas à formação contínua.
é complicado. As pessoas têm que se promover formação contínua. Basicamente é isto. Adimar, fica aqui uma nota e, de alguma forma, o nosso muito obrigado pela participação na edição de hoje. Adimar Vera Cruz, que atualmente residente em Inglaterra e neste momento, enquanto profissional de transporte público, deixou aqui uma menção a todos quanto nos acompanha a partir da RDP África, em parceria com a Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, todos os fins de semana. Já para a nota final, enquanto imigrante, tem alguma música que lhe toque para deixar os nossos corações mais satisfeitos? Eu tenho a música do meu amigo de longa data, o Calu Mendes, amigos de mais de 30 anos de idade, mais de 30 anos, não é? Que é a música do Calu Mendes, Imigrante. É uma homenagem que faço ao Calu e aos imigrantes, de uma forma em geral, não é? Porque eu atualmente também estou a trabalhar num projeto, tive uma ideia para trabalhar com os amigos, um projeto também sobre a imigração, sobre a diáspora. Espero brevemente que as pessoas venham a tomar conhecimento disto. Portanto, a música tem mais a ver com a imigração, não é? E uma homenagem ao meu grande amigo Calu Mendes. Vamos então passar Imigrante Não Dorme, de Calu Mendes. Esta nota que ficou aqui bem ressalvada de Adimar Vera Cruz. O nosso muito obrigado e a todos um bom fim de semana e boa continuação. Obrigado. Imigrante não dorme, imigrante só descansa, só deixa de viver quem para de sonhar. Imigrante não dorme, imigrante só descansa, só deixa de viver quem para de sonhar. Parte daqui ou da lá, buscando um futuro melhor, no peito saudade e dor da terra que o viu nascer. Foge injustiça e guerra, catástrofes e miséria, a estranhos entrega as migalhas da esperança, arrisca a própria vida a caminho do Eldorado, com a fé bem viva e alcançar o desejado. Imigrante não dorme, imigrante só descansa, só deixa de viver quem para de sonhar. Imigrante não dorme, imigrante só descansa, só deixa de viver quem para de sonhar. São trabalhos rejeitados, duros e mal pagos. Trabalha meses e meses, sem salário muitas vezes. Com diploma de lado, sempre discriminado. É bode expiatório do imenso purgatório. Imigrante não dorme, imigrante só descansa, só deixa de viver quem para de sonhar. Imigrante não dorme, imigrante só descansa, só deixa de viver quem para de sonhar. Vai renovando o visto e chega a
Ficou aqui mais uma edição do programa São Tomenses pelo Mundo e eu, Celso Soares, despeço-me até para a semana. São Tomenses pelo Mundo, um programa do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe, com o apoio da IRTP África.